A alegria é o plano de Deus para cada cristão. Jesus disse: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. A alegria, e a alegria cristã, é o plano de Deus para cada um de nós. O salmista, no Salmo 16, verso 11, diz: tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. A alegria é o plano de Deus para cada cristão. E eu digo a alegria cristã, porque às vezes a alegria cristã é marcada até por choro. Não é a alegria do mundo, do prazer momentâneo. É uma alegria de aquela convicção interior de que Deus está no controle. Mas por que nós, em grande medida como cristãos, não estamos desfrutando dessa bênção de Deus para nós, desse plano de Deus que é a alegria? O que é que tem nos privado desse privilégio? E eu fui motivado a pregar essa série, olhando para o livro de Filipenses, porque na carta aos Filipenses, nós encontramos a resposta para essa pergunta. O que nos priva dessa alegria? Quais são os ladrões da alegria? Como nós podemos vencer os ladrões dessa alegria? Paulo escreve aos Filipenses, ele estava preso em Roma, ele escreveu por volta do ano 62 da nossa era. Essa carta foi enviada para os crentes de Filipos, com o objetivo assim, explícito, de agradecer uma oferta que ele tinha recebido para continuar a obra missionária. Ele agradece, capítulo 4, ele fala dessa oferta. Então, o objetivo explícito foi dizer obrigado pela oferta. Aquele capítulo memorável, capítulo 4, verso 13, posto todas as coisas naquele que me fortalece. Recebi oferta, mas a oferta não mudou minha vida, porque eu era feliz com oferta, sem oferta, e sou feliz, não mais feliz nem menos feliz com oferta. Olha que interessante, né? Dizer que eu sou feliz, independente das circunstâncias. Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele prega junto com Silas lá em Filipos. Atos 16 nos mostra Paulo pregando, Lídia se converte, se lembram? E depois o carcereiro se converte. Porque entre a conversão de Lídia e Paulo e Silas serem presos, acontece a expulsão do demônio de uma jovem adivinhadora, que dava lucro para os seus patrões, adivinhando. E ela começou a seguir Paulo, dizendo: esses que proclamam o nome de Deus são filhos do Deus Altíssimo, perturbando-o. Às vezes até elogio perturba, às vezes o elogio não é de Deus. Está lá com elogio, dizendo: olha, isso aqui são servos do Deus Altíssimo. Estavam lá, e Paulo expulsa o demônio daquela jovem, o lucro daqueles homens, daquele casal, daquela família se perde, porque ela era uma jovem adivinhadora. Eles são levados à prisão, porque toda a multidão é insuflada contra Paulo e Silas, e lá na cadeia, Paulo e Silas fazem o quê? À noite, Atos 16, cantam, né, e oram ao Senhor. Estão lá cantando louvores ao Senhor, orando ao Senhor, louvando a Deus na cadeia, presos. E aí, depois de alguns anos, a igreja, ele escreve essa carta. Agora Paulo estava preso, já não mais em Filipos, porque Filipos ele foi liberto. O que ele mais fazia era ficar preso. Então, ele estava preso agora em Roma. Provavelmente, o que é descrito em Atos, capítulo 28, uma prisão domiciliar. Que ele não podia pregar em público, ele estava preso, aguardando o julgamento. Mas vamos lá, ele chegou a Roma depois de um naufrágio, depois de sofrer muito, passar por vários julgamentos preliminares. Mas ele então chega essa notícia para a igreja de Filipos que ele está preso. E ele escreve, manda uma oferta para ele, e ele então escreve agradecendo à igreja, mas ele aproveita para compartilhar sobre a razão da sua alegria. O texto de Filipenses é prioritariamente a carta para falar de alegria. Não é o único tema, mas é o tema principal. 16 vezes, substantivo ou verbo alegria, alegrar-se, aparece. Mas há uma outra palavra combinada com alegria, que é a palavra mente, que aparece 10 vezes, ou atitude. Paulo junta os dois conceitos. Ele diz então que a alegria cristã é decorrente de uma certa postura de vida, da maneira como você coloca a sua mente. Não é por acaso, então depende muito da maneira que você encara o que acontece na sua vida. Então,
10 vezes aparece a palavra mente, 5 vezes a palavra pensar, 16 vezes a palavra alegria, verbo ou substantivo. Tá? E ele diz, então, a alegria cristã, ela é desfrutada dependendo de uma postura adequada diante de vários ladrões da alegria. Warren Wiersbe, que foi pastor há muito tempo da igreja Moody, lá em Chicago, que é a igreja do Lee e da Regina, muito tempo, Warren Wiersbe foi um pastor, é uma igreja histórica de mais de 100 anos. Warren Wiersbe é que sugeriu que o tema principal da carta aos Filipenses são os ladrões de alegria e como vencê-los. Porque há uma concordância geral, os livros que são escritos sobre Filipenses falam de alegria, todos eles, mas ele resolveu classificar, dizendo assim, no livro de Filipenses, em cada capítulo a gente encontra um ladrão da alegria, algo que rouba a nossa alegria, e como vencer. Mas olha só, Warren Wiersbe fala o seguinte, a Epístola aos Filipenses é um livro de psicologia cristã, com bases sólidas na doutrina cristã. Não se trata um livro superficial de autoajuda. Embora, às vezes, a autoajuda ajuda, viu, gente? Não tenha todo o preconceito. Às vezes você precisa de uma autoajuda ali, uma leitura, mas não tem efeito de longo prazo. Mas, assim, não é um livro de autoajuda que diz que tudo vai correr bem. É um livro que mostra o tipo de mente que o crente deve ter, o tipo de atitude que o crente deve ter para poder experimentar a alegria cristã num mundo cheio de problemas. Não é autoajuda porque é realista. Ele não está dizendo, como alguns livros dizem assim, tudo vai correr bem, tudo vai ficar bem. Não, ele está dizendo que é um livro que mostra qual é a atitude adequada, qual a postura adequada para você desfrutar da alegria cristã num mundo marcado por problemas. E ele escreveu um livro, Warren Wiersbe, chamado Seja Alegre, em que ele fala dos ladrões que roubam a nossa alegria. Eu vou apresentar assim cada semana um ladrão, porque se eu falar mais de um, vira quadrilha. Então, e ninguém aguenta ouvir sobre 4 ladrões. A gente ouve sobre ladrão todo dia na TV. Então, por favor, eu vou falar sobre um ladrão por semana, tá? Que rouba a nossa alegria e como pode vencer. Ninguém aguentaria ouvir sobre 4 num dia só. Hoje eu quero falar sobre as circunstâncias ou sobre os problemas. Filipenses 1, de 12 a 26. Mas antes de ler o texto, você abre aí nesse texto, e nós vamos aprender hoje como devemos nos comportar quando as coisas não saem do jeito que esperávamos. E aí eu tenho de início já dizer a você que isso é mais comum do que a gente imagina. Como se comportar quando as circunstâncias, quando a situação, as coisas não saem do jeito que nós esperávamos. Acontece com você? Você planejou um dia, planejou algo para a sua vida e não sai como você desejava. E eu quero dizer a você que muitas coisas não estão sob o nosso controle. Deixa eu citar 4 aqui. Você não tem controle sobre o clima, tá? No sentido de temperatura. Tá? Você acorda, você tem que olhar o clima-tempo e ver assim, você vai fazer uma viagem, vai fazer calor, vai fazer frio, vai chover, não vai chover, você não tem controle, você tem que se adaptar, concorda? Você tem que se adaptar. Você não tem controle sobre a economia varia, tá? É a vantagem de não ter dinheiro, você não tem essa dor de cabeça, entendeu? A economia, quem está preocupado com o investimento na bolsa e tudo mais, está lá. Agora o Silicon Valley Bank quebrou lá na Califórnia, imagine só a situação das pessoas. Então vamos lá, não temos poder sobre a economia. Nós não temos controle sobre o trânsito. Você, quando vai sair, não pensa assim, qual o melhor horário? Que hora que eu vou sair? Vou pegar trânsito? Você procura caminhar, porque é o seguinte, o trânsito, você sabe que há uma tendência. E mesmo assim, você pode sair no horário bom e ter um congestionamento, um acidente na pista, na cidade, qualquer coisa. Nós não temos controle, queridos. Nós não temos controle sobre a política. Aliás, eu coloquei os 3 poderes. Não temos poder nenhum sobre Brasília. Brasília é um caso à parte, né? Não temos poder sobre executivo, sobre judiciário, sobre legislativo, não temos poder nenhum, a gente fica assistindo, né? Assim, de camarote o que eles resolvem fazer, e cada dia é uma surpresa, e nunca é boa surpresa, raramente é boa surpresa, mas essa é a vida. Agora vamos lá, se sua vida depender disso, vou dizer como diz o nordestino, está lascado.
Voltei do Nordeste agora, eu posso falar, está lascado. Se você depender disso, olha, se a sua vida depender de uma combinação perfeita entre clima, economia, trânsito, Brasília e outras coisas mais, não tem jeito. Portanto, a primeira afirmação é: não condicione a sua alegria às circunstâncias. E aí nós vamos ler o texto, Paulo falando das suas circunstâncias e depois como que ele se portava diante delas. Filipenses capítulo 1, eu quero ler os versos 12 em diante. Já lemos a primeira parte desse texto, que é a saudação, a oração do apóstolo Paulo pela igreja. E agora, eu quero ler a partir do verso de número 12, que diz o seguinte, Filipenses: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído, falando, estava preso, têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana, a guarda imperial, a guarda do rei, e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim pode aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro, sim, sempre me alegrarei. Está sentindo a postura de Paulo? Como é que ele se comportava? Ele diz: porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, ter o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriar em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Este é o testemunho do apóstolo Paulo, este é o ensino do apóstolo Paulo para a nossa vida. Quem depende de ter as circunstâncias ideais para ser alegre, passa a maior parte do tempo triste. Porque nós não temos a combinação, nós temos muitas alegrias, é verdade. Mas quem depende de uma combinação quase que perfeita das circunstâncias, vai viver infeliz. Paulo nos ensina que ele tinha aprendido a viver alegre, apesar das circunstâncias. Como sabemos disso? Era prisioneiro em Roma, aguardava o julgamento, ele podia ser absolvido. Veja só, ele chegou a Roma exatamente porque queriam levá-lo à morte. Então, levaram ele à última instância. Ele aguardava o julgamento, ele sabia disso, ser absolvido ou decapitado. Estava em prisão domiciliar, com algumas regalias, mas vivia algemado a um soldado romano. Não tinha permissão para fazer o que ele mais gostava, pregar o evangelho em público. Tá? Alguns cristãos achavam que ele tinha fracassado. Olha lá, Paulo não deu certo, tentou, tá? Foi preso, vive preso. E achavam que ele tinha fracassado. Alguns até com inveja de Paulo, começaram a pregar o evangelho para dizer assim, ó, você não pode pregar o evangelho, mas eu posso. Olha lá, pode imaginar o ridículo? Situação, você está preso, não pode pregar, mas nós podemos. E alguns estavam pregando Cristo por inveja, para aumentar o sofrimento. Falaram assim, amém, estou feliz da vida, vocês estão me agradando sem querer. Ele fala isso. Paulo, gente pregava o evangelho com sinceridade, diz ele nos primeiros versículos do capítulo
versículos 12 e 13. Mas outros por inveja, mas ele transbordava de alegria. Por quê? Qual o segredo dessa alegria? Com certeza não eram as circunstâncias, porque não mudaram, ele estava preso, mas ele tinha uma filosofia de vida. Dr. Shedd, num comentário, Dr. Russell Shedd, teólogo, foi um grande missionário, pregador no Brasil. Ele escreveu um livro sobre Filipenses, Alegrai-vos no Senhor, e ele, nesse capítulo, dá o seguinte título: A Filosofia de Vida do Cristão. Como é que o cristão encara as circunstâncias da sua vida? Paulo tinha essa atitude, essa mente, essa postura, essa maneira de ver, de agir, de reagir, de avaliar as circunstâncias que lhe aconteciam, que nós temos que aprender. E é uma área desafiadora, mesmo nós sendo cristãos, porque nós somos humanos. Ele não olhava simplesmente para as circunstâncias. Ele olhava para as circunstâncias por meio de Cristo. E isso mudava tudo, mudava tudo. Em primeiro lugar, Paulo ensina que ele se alegrava porque o evangelho estava avançando. O evangelho estava avançando. O que ele está dizendo? Olha, ele diz: quero que vocês saibam que as minhas prisões têm contribuído para o progresso do evangelho. E muitos, de boa fé, pregam o evangelho, começaram a ter coragem, cristãos sinceros, dizendo assim: se Paulo está preso, está pregando lá, por que nós estamos aqui soltos e não pregamos o evangelho? Então começaram a pregar o evangelho. Outros por inveja, mas eles diziam: eu sou feliz. Paulo não está dizendo assim: eu estou feliz porque as minhas circunstâncias são confortáveis, são agradáveis. Não, eu estou feliz porque mais pessoas estão tendo a experiência que eu tive de um encontro com Jesus que mudou a minha vida. Queridos, isso é algo muito acima daquilo que nós vivemos como cristãos ou tendemos a viver como cristãos. Nós condicionamos a nossa alegria às circunstâncias, ou no mínimo a que elas mudem. Paulo está dizendo: não, eu estou feliz porque há algo muito importante acontecendo. Se o que está acontecendo comigo está contribuindo para a expansão do evangelho, eu estou feliz. Queridos, isso é de uma fé acima do normal. Ele está dizendo que pode ser que esteja enfrentando um grande problema. E que talvez esse problema tenha te dado a oportunidade de você tornar o evangelho ou Jesus Cristo conhecido. Outras pessoas estão conhecendo Jesus. E ele diz assim: eu estou alegre por isso. Não as circunstâncias. Ele diz: eu avalio a minha vida, não em termos de como são as circunstâncias, mas se o evangelho está progredindo. Está progredindo. Então esse é um desafio. Quantos de nós, ou quantas vezes, nós conseguimos ter essa perspectiva? Eu diria assim, muito poucas vezes. Dizer: será o que está me acontecendo? Está contribuindo? Estou tendo oportunidade? Mais pessoas conhecem Jesus? Nós vamos ver que não é só isso. Ele vai falar da mudança na sua vida, na mudança de outras pessoas, mas aqui também. Será que há mais pessoas? Será que isso me aconteceu, mas eu tive oportunidade de falar de Jesus? Será que estou vendo o evangelho crescer? Mais pessoas sendo alcançadas? Mais pessoas tendo a alegria da salvação? Para estar dizendo o seguinte: estou preso. Eu estou preso e os soldados romanos estão ouvindo o evangelho. Eu queria que o evangelho chegasse até o imperador, até Roma. E chegou, sabe como? Os soldados que estão comigo são da guarda do imperador e estão ouvindo o evangelho. Eu tenho dó não de Paulo, mas do soldado preso a ele. Paulo ficava o dia inteiro pregando o evangelho, o cara não tinha para onde escapar. Quem era o prisioneiro era o soldado, não era Paulo. O soldado era o prisioneiro. E ele falando, dizendo assim, da vida que mudou. Sua vida mudou. Queridos, olha para a sua vida e diz o seguinte: o evangelho mudou minha vida. E você sabe que o que as pessoas mais precisam é de um encontro com Jesus. Mudança. Encontrar Jesus. Paulo não apenas está feliz e a sua vida não depende das circunstâncias, mas do evangelho avançando. A segunda questão: Paulo se alegra porque Cristo está sendo engrandecido. Ele fala sobre isso, que, olha, Cristo será engrandecido por meio da minha vida ou por meio da minha morte. Cristo vai ser engrandecido. Olha o critério, queridos, a glória de Cristo. Ele está dizendo: Cristo está recebendo glória por eu estar enfrentando a situação? Se está recebendo glória, eu estou feliz. Sabe o que ele está dizendo? Eu creio
Paulo está dizendo, com absoluta certeza, que Deus está no controle das circunstâncias. Vou dizer a você, tem hora que a gente acha que Deus perdeu o controle da situação. Talvez você tenha perdido, ou talvez você nunca tenha tido. Mas Deus nunca perdeu, nunca perde o controle da situação quando enfrentamos problemas. Ele está ali bem ativo. Lembram de José dizendo, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Ele não diz que o que aconteceu com ele era maravilhoso. Ele sofreu muito, por cerca de pelo menos 17 anos. Mas assim, eu quero que vocês entendam que vocês, meus irmãos, me traíram, me venderam, eu sofri aqui no Egito, mas eu quero que vocês saibam que vocês intentaram mal. Não foi agradável estar aqui, mas Deus transformou em bem. Deus mudou a situação. Deus foi engrandecido com a minha vida. Faraó ouviu o Evangelho, pessoas se converteram no Egito através de mim. Então, a grande questão é, a minha alegria, o que enche meu coração de alegria é Cristo ser engrandecido. Eu estou dizendo que isso é muito acima de uma fé comum, porque todos nós, crentes normais, dizemos assim, é muito difícil isso. É muito difícil avaliar circunstâncias dizendo assim, o Evangelho está crescendo? Amém. Vou sofrer o problema. É muito difícil dizer assim, tá bom, Deus está recebendo glória, mas eu estou sofrendo. A gente olha para o nosso sofrimento, a gente olha para a nossa circunstância, a gente não consegue, é difícil olhar para o crescimento do Evangelho e para a glória de Cristo. Nós temos que ser como José, dizendo que intentaram mal, Deus transformou em bem, Deus foi glorificado. Temos que fazer como Paulo, Cristo será engrandecido na minha vida por meio da vida ou da morte. Temos que ser como Abacuque, que você se lembra, que é um texto que é uma declaração extraordinária de fé, e enfrentando os dias difíceis, em que o povo estava sofrendo, o povo de Deus, ele diz assim, olha, ele fala, verso 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Ou seja, falência total. Está faltando tudo. Tudo que eles precisam. Falando de plantação, falando de gado, falta tudo. Ele fala assim, ainda que tudo isso aconteça, ainda que as circunstâncias sejam contrárias a mim, ainda que eu enfrente a maior luta no meu trabalho, na minha família, na minha vida pessoal, ainda assim, mesmo assim, ele diz, eu me alegro no Senhor. Outra tradução diz, eu me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. E ele explica por quê. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Amém? É desafiador. Quando ele diz assim, ainda que, como que nós agimos? Vou dizer para você, é natural, eu ajo assim, você age assim, muitas vezes temos que nos policiar. Nós dizemos assim, olha, se tal situação mudar, eu me alegrarei. Se isso abrandar, eu me alegrarei. Se, e Abacuque diz, não, ainda que as circunstâncias não mudem completamente ou mudem muito pouco, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Paulo está dizendo aqui que ele realmente crê que Deus não perdeu o controle da situação. E ele mostra como age, como reage alguém que tem Cristo como centro absoluto da sua vida. Nós sofremos tanto porque muitas vezes nós condicionamos a nossa alegria à mudança das circunstâncias e algumas circunstâncias nós não temos poder de mudar. Minha pergunta é, se tal circunstância que você enfrenta hoje não mudar, você vai se alegrar ou não vai se alegrar? Paulo não diz assim, se o Senhor me libertar, se o Senhor me tirar daqui, eu me alegrarei. Ele fala assim, não, eu me alegro e sempre me alegrarei. É um grande desafio para nós. E por fim, Paulo nos ensina. Paulo se alegra porque os crentes estão crescendo espiritualmente. E ele até diz no capítulo 1 que li, ele fala, olha, eu vou ser
liberto. Ou vou ser liberto fisicamente, ou o Senhor vai me levar a uma outra libertação. Mas eu estou entendendo que o Senhor quer que eu fique mais um pouco aqui, para que vocês cresçam espiritualmente. Então, Paulo não diz que as circunstâncias são importantes. O importante é que os crentes estão crescendo espiritualmente. Isso inclui a mim e a você. Quando nós enfrentamos circunstâncias, e eu vou dizer você deve lutar para mudar, lógico. Você está com enfermidade, lute para mudar, um problema na família, um problema no trabalho. Lógico que a gente luta, a gente não somos estoicos, dizendo assim, está tudo bem, tudo maravilhoso, o sofrimento. Nós podemos lutar para mudar. E nós, eu costumo dizer assim, enfrenta um problema, peça para Deus te libertar do problema. Porque, na verdade, a vontade perfeita de Deus é bênção na sua vida. Está com um problema? Ore. Mas se ele disser assim, a minha graça te basta, aprenda a viver alegre no meio do problema. Porque alguns problemas, algumas situações não irão mudar. Agora, Paulo está dizendo o seguinte, como avalia minhas circunstâncias? Eles estão crescendo espiritualmente? Eu estou abençoando essas vidas? Nós também, quando enfrentamos circunstâncias difíceis, temos que perguntar, eu tenho crescido por meio das circunstâncias difíceis da minha vida? Queridos, eu acho que pior do que enfrentar a situação difícil é enfrentar a situação difícil e não crescer no meio delas. Gente, o efeito colateral positivo das situações difíceis é o crescimento. Senhor, olha, eu estou no olho do furacão, eu estou enfrentando um grande problema, e eu continuo orando para que o Senhor me liberte, me tire do olho do furacão. Mas eu quero dizer ao Senhor, me ajude a crescer no meio disso. Quando enfrentamos situações difíceis em nossa vida, nós somos desafiados a afirmar o que de fato é prioritário em nossa vida e o que é secundário ou trivial. Você precisa se concentrar no que é importante. E Paulo está dizendo assim, o importante aqui é que pessoas estão crescendo espiritualmente. Então eu não olho as circunstâncias. Eu olho realmente a atuação de Deus. Gerson Borges tem uma música que muitos conhecem, chamada A Alegria da Minha Alegria, que significa o seguinte, a razão da minha alegria. Quando ele usa a expressão, isso é poético, né, gente? Poeta brinca com as palavras. A alegria da minha alegria. Ele está dizendo o seguinte, mesmo quando estiver atribulado, mesmo quando estiver sendo provado, tu serás a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria. Ser cristão é aprender a viver contente e se alegrar de um modo diferente, pois tu és a alegria da minha alegria. A alegria cristã só de fato existe, queridos, se Jesus for a razão da nossa alegria. Se for as circunstâncias, não vai ter jeito. Nós vamos variar muito, que nem a bolsa de valores. Mas se a razão da nossa alegria for Jesus, estou olhando, pessoas estão conhecendo o Evangelho, né? Então, Cristo está recebendo glória, pessoas e eu estou crescendo. Nós perdemos a bênção da alegria. O ladrão da alegria rouba a nossa alegria, porque nós condicionamos as circunstâncias, dizendo assim, se for assim, eu estou feliz, se não for assim, eu estou infeliz. Paulo nos ensina uma outra perspectiva, um outro modo de agir, é ser levado para um outro nível dificílimo, é fé sobrenatural, é ancorar a nossa alegria em outros valores que não sejam circunstâncias. Ele nos chama. Stanley Jones, um missionário por muitos anos, ele afirmou o seguinte, se você faz de Cristo, ou se você faz que Cristo seja o eixo giratório da sua vida, ou seja, aquela pessoa para quem todos os aspectos da sua vida são voltados, então as consequências dessa escolha, Cristo como eixo giratório, aparecerão em sua vida e as suas atitudes serão como a de Paulo. Só se Cristo for o eixo da nossa vida, só se Cristo for a alegria da sua alegria, a razão da sua alegria. Queridos, eu desafio você a, com a graça de Deus, caminhar para esse novo nível, que é dificílimo. E eu não aqui sou infantil para achar que é fácil,
porque nós tendemos a olhar as circunstâncias. Aliás, muitos servem a Deus em busca da bênção, e quando a bênção não vem? Entendeu? Um pastor muito sincero, o pastor Ricardo Barbosa, pastor presbiteriano em Brasília, ele perdeu um filho, já adulto, perdeu um filho, já casado, esse filho. Ricardo Barbosa é um homem que escreve muito sobre espiritualidade cristã, é o grande ícone da espiritualidade cristã no Brasil. Ele escreveu um livro com o título seguinte: Quando a Alegria Não Vem pela Manhã. Para falar desta alegria humana, né? A gente pensa assim, mas e quando não vem? E ele vai no livro todo dizer assim, que de fato é a alegria cristã. Aquela alegria que a gente esperava, a solução do problema não veio, mas a minha vida não depende dessa circunstância. Queridos, nós precisamos pedir a graça de Deus para nos elevarmos acima das circunstâncias, porque nós não temos controle sobre elas. Podemos orar para que Deus abençoe, ajude e mude, mas o que Paulo nos ensina hoje é: eu fiz de Cristo a razão da minha alegria. Gerson Borges canta: ó Senhor, tu me cingiste de alegria, ó Senhor, tu me ungiste de alegria, pois tu és a alegria de minha força é a tua alegria, eu te louvarei saltando de alegria, eu te servirei, Senhor, com alegria, pois tu és a alegria da minha força é a tua alegria. Que a alegria do Senhor seja a razão da sua existência e que no meio das circunstâncias adversas você diga: eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é a razão da minha alegria e essa alegria só Ele pode dar. Amém? Eu queria orar com você. A nossa alegria não é por causa da alteração das circunstâncias, mas é a certeza que a boa mão do Senhor está conosco no meio das circunstâncias. E às vezes a circunstância é uma fornalha de fogo ardente, mas Ele está lá. Nós te agradecemos, Pai, porque como o Senhor esteve com José no Egito, esteve com Paulo na prisão, esteve com Abacuque ali na torre de vigia, enquanto ele aguardava o socorro do Senhor, nós também temos o Senhor conosco. Essa é a nossa certeza, esta é a razão porque nós podemos viver com a alegria cristã, a despeito, apesar das circunstâncias. Leva-nos como o Abacuque diz, sermos elevados acima das circunstâncias como uma corça, podendo sentir o teu amor, o teu cuidado, na noite fria, na escuridão da nossa vida, nas lutas que enfrentamos, que nós possamos, sim, jamais duvidar do teu amor, do teu cuidado, e que o Senhor seja a alegria da nossa alegria, uma alegria atemporal, transcircunstancial, uma alegria que não pode ser explicada pelo mundo, aquela sensação de paz interior, que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que o Senhor está conosco a nos abençoar. Pai, dá-nos uma semana em que a gente possa viver esta alegria, vencer o ladrão que rouba a nossa alegria, que são as circunstâncias sobre as quais não temos o controle, mas que nós fiquemos desfrutando da alegria junto àquele que tem todas as coisas sob o seu controle, que é o Senhor. Leva-nos a enfrentar a semana, abençoados pelo Senhor, e que a alegria, essa alegria que excede o entendimento, seja a marca da nossa vida, hoje e sempre. Amém.